Em 2020, quando o mundo parou, a minha vida precisou parar também. Naquela época, eu dava aula em 3 escolas. Eu tinha 2 concursos públicos mais uma escola particular. Eu sou professora formada em português, inglês e literaturas. E eu tinha mais o meu espaço terapêutico, onde eu dava aulas de yoga, formações, atendia pessoas. Eu trabalhava literalmente de segunda a segunda. Eu era feliz fazendo tudo aquilo, ou pelo menos eu achava que eu era. Mas existia um preço alto demais. Eu quase não via meus filhos. E talvez uma das partes mais dolorosas da minha vida seja admitir isso. E eu nunca admiti isso aqui, porque eu sempre sonhei em ser mãe. Inclusive, eu cheguei a ouvir de médicos que eu jamais poderia engravidar. E foi justamente através do meu despertar das terapias, do mundo vibracional quântico, que eu curei o meu corpo. Eu engravidei naturalmente. Eu tive meus 2 filhos. E eu acreditava que eu estava dando o melhor para eles, trabalhando muito e pagando a escola mais cara e integral da cidade. Eu e meu marido acreditávamos nisso. Mas em 2020, quando tudo fechou, eu finalmente consegui começar a olhar. E foi aí que o meu mundo desabou. O meu filho mais novo tinha 6 anos na época. Ele não reconhecia as letras do alfabeto, não conseguia segurar um lápis, não acompanhava atividades básicas. E naquele momento, uma dor gigantesca tomou conta de mim. Porque eu comecei a perceber o quanto eu não tinha visto. O quanto ele estava na escola desde os 11 meses de idade, mas eu não tinha visto. Eu cuidava de tantas pessoas, mas eu não estava conseguindo enxergar o meu próprio filho. E talvez essa tenha sido uma das maiores dores da minha vida. E foi ali que começou uma jornada muito intensa de investigação, diagnósticos, descobertas e muitas verdades difíceis. Questões severas visuais, dificuldade no desenvolvimento, ansiedade, déficit de atenção e somente 4 anos depois o entendimento do autismo. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo uma coisa com muita clareza. O mundo precisou parar para que eu pudesse finalmente olhar. Olhar para o meu filho, olhar para a minha família, olhar para o meu corpo, olhar para a minha vida, olhar para a minha alma, o que eu estava fazendo com a minha vida. Porque se tudo não tivesse parado, eu provavelmente teria continuado vivendo de excesso de fazer, desconectada da própria vida, do que é importante. E foi ali que eu compreendi algo que mudou a minha vida para sempre. Terapeutas também precisam ser cuidados. Eu achava que só fazer curso, aprender técnica ia ser o suficiente para me cuidar e dar conta de tudo. Acontece que às vezes a gente está tão ocupado sustentando o mundo que a gente não consegue enxergar a nós mesmos. E a gente vai se afastando da nossa essência, da nossa proposta original. Foi nesse momento que eu comecei a entender profundamente. O nosso corpo sabe. O corpo ele sempre sabe quando alguma coisa dentro da nossa vida está pedindo um retorno.